Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob, vejam isso. Porque o candidato à presidência da República, acabei tirando 11% dos votos, simplesmente foi proibido de falar. Eu não existia, eu me sentia assim, quer dizer, como uma figura que foi apagada da foto, que não existe mais, e olhava para mim olhando se eu estava presente, pela manipulação mais despudorada. As principais televisões do país simplesmente negaram a evidência, não convocaram nenhum. Bom, pessoal, essa fala aqui não é de 2021, como fica óbvio até pela qualidade aqui. Foi numa entrevista, tem um vídeo aqui, eu não sei qual é o ano exato, mas pelo que o Ciro vai falar depois, deve ser ali em torno de 2002, quando ele era novamente candidato à presidência, depois de ter ficado em terceiro lugar em 98. Ele reclama ali de que estava, para grande parte da mídia, invisível. Vamos observar que ainda hoje ele continua mais ou menos nessa condição, mas antes de falar disso eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações e, se gostar do vídeo, deixa aí o seu like. Pessoal, o que aconteceu? No dia 17 de setembro, o Datafolha divulgou a mais recente pesquisa para presidente da República e ali nós tivemos um crescimento do Ciro, o Lula caindo e nada disso foi noticiado. Coisa mais curiosa, até pouco tempo, quando em maio, por exemplo, o Ciro aparecia com 6% dos votos, muita gente dizia assim, mas o Ciro não tem 2 dígitos, nenhum candidato tem ainda, então a polarização tá aí, ninguém cresce, ninguém ameaça. Pronto, até que os petistas fizeram piada do Ciro 6%, que eles reproduzem isso até hoje e precisam atualizar, porque o Ciro já aparece aqui em 4 cenários, um com 9, o outro com 10, 11 e 12. Então é necessário observar isso. Bom, pessoal, e nos 2 cenários que se repetiram, o cenário A e o cenário B do Datafolha, quem quiser ver com mais calma, eu fiz um vídeo só sobre essa pesquisa, o Ciro oscilou 1 ponto no cenário com Dória e cresceu 3 pontos no cenário com Eduardo Leite. A gente fala cresceu aqui, por quê? Porque ele cresceu acima da margem de erro, que era de 2 pontos percentuais. Mas isso aqui não importa para a mídia. Lula oscilou, então, no limite da margem de erro 2 pontos no cenário com Dória e caiu 4 pontos no cenário com Eduardo Leite. Então, no mesmo que o Ciro sobe 3, o Lula caiu 4. Bolsonaro se manteve no mesmo patamar de julho num cenário e no outro ele oscilou 1 ponto para cima. Dória oscilou 1 ponto para baixo no cenário em que ele aparece e Eduardo Leite, no outro cenário, oscilou 1 ponto para cima. Bom, e aí o Ciro foi o único candidato que cresceu 3 pontos. Nenhum outro conseguiu crescer tanto quanto ele. E nessa concorrência mais direta, no bloco abaixo da polarização, para ver quem estará melhor colocado para tentar quebrar essa polarização, o Ciro tem mais do que o dobro do Dória e o triplo do Eduardo Leite. Mas nada disso foi destacado, nada disso mereceu a devida atenção da grande mídia. Pegando aqui sobre o segundo turno, vocês sabem qual candidato que mais ampliou a sua vantagem sobre Jair Bolsonaro? Ciro Gomes. Ele tinha 16 pontos de vantagem na pesquisa de julho e agora aparece com 19. Teve um acréscimo aqui de 3 pontos. O Dória tinha 11, passou para 12. O Lula tinha 27, caiu para 25, mas nada disso mereceu o destaque da mídia. Sabe qual candidato tem mais chances de vencer Lula no segundo turno? Ciro. A vantagem do Lula sobre ele é menor do que a vantagem que Lula tem sobre Bolsonaro e sobre Dória. Claro que ainda é uma distância considerável, mas ainda assim, o Ciro em relação a Lula é o melhor colocado aqui, mas isso também não merece destaque da grande mídia. Rejeição dos candidatos mais conhecidos e competitivos, o Ciro tem a menor, mas isso também parece não importar para alguns veículos de comunicação. Vamos ver então como que alguns veículos de comunicação têm noticiado o Datafolha divulgado dia 17. Lula segue à frente de Bolsonaro e no segundo turno tem 56% contra 31%. Datafolha mapeou também rejeição de presidenciáveis. Bolsonaro tem 59%, seguido por 38% de Lula e 37% de Dória. Opa, mas se eles tiram esse seguido por, daria para colocar o Ciro com 30% e o eleitorado veria aqui que o Ciro tem uma rejeição bem menor do que os seus concorrentes. Vamos lá agora para Isto É, Datafolha. Lula segue à frente de Bolsonaro e venceria segundo turno por 56% a 31%.
CNN, Lula tem 56% no segundo turno, Bolsonaro 31%, aponta a Datafolha, e também no subtítulo vai destacar que quadro não se altera com a entrada de novos nomes na disputa à presidência da República. Datafolha, agora a Folha de São Paulo. Lula segue à frente de Bolsonaro e no segundo turno tem 56% contra 31%. E aqui vai dizer que o quadro estabilizado não muda com crise aguda ou entrada de novos nomes na disputa. O G1, Datafolha, Lula segue à frente de Bolsonaro e no segundo turno tem 56% contra 31%. E aqui no subtítulo vai destacar quantas pessoas foram ouvidas, a data, quantas cidades, margem de erro e nível de confiança. Não dava para colocar um espaçozinho para trazer algumas dessas notícias boas para o Ciro aqui não, G1? Correio Brasiliense, eleição 2022. Mesmo com nomes da terceira via, Lula segue com larga vantagem sobre Bolsonaro. E vai destacar aqui que ex-presidente segue como opção para a maioria dos brasileiros em um possível turno contra o atual chefe do executivo. Rejeição de Bolsonaro também é maior entre pré-candidatos. Nada do Ciro. O Globo praticamente repete aqui a do G1, trocou uma palavrinha aqui do Lula segue à frente para Lula permanece à frente, nada de diferente. Poder Data tentou tirar uma casquinha. Datafolha confirma Poder Data e mostra Lula à frente de Bolsonaro. Petista tem vantagem em todos os cenários simulados. Podia ter destacado que o Datafolha confirma o Poder Data em que Lula cai, porque o Poder Data já registra a queda do Lula por 2 levantamentos seguidos, mas não. E aí coube ao Ciro divulgar nas suas redes sociais. Hoje é assim, já que você não conta com a mídia, aí você também não fica totalmente dependente delas, embora elas tenham um alcance muito maior. O Ciro destacou as boas notícias do Datafolha. Ciro aumenta a vantagem sobre Bolsonaro no segundo turno, aumenta a distância sobre demais concorrentes, menor rejeição entre os primeiros colocados. Alguém pode falar, William, mas é porque o espaço para manchete e subtítulo é pequeno. Isso não é justificativa, sabe por quê? Eu tenho certeza que se o Dória ou o Eduardo Leite tivessem aparecendo com 12% dos votos, meus amigos, mas a manchete seria totalmente diferente, algo mais ou menos assim. Dória ou Leite aqui se firma como terceira via, ou Dória ou Leite disparam e ameaçam a polarização contra Lula e Bolsonaro. Não tenhamos dúvidas de que seria assim. Eles arrumariam um jeito de encaixar uma notícia boa para o Dória ou para o Leite, ou para o Sérgio Moro, ou para algum outro queridinho da grande mídia, que eu vou explicar por que não tem o Ciro como queridinho. Aí vamos lá então para o Reinaldo Azevedo, porque Reinaldo tem um programa de 1h20, claro, no total, né, tem ali os comerciais, e ele foi fazer a análise. Concordo com várias coisas, já disse aqui na resposta que eu fiz a ele, gosto do Reinaldo, acho que ele tem reflexões interessantíssimas, um conhecimento jurídico, mas vamos lá ver o que ele comentou sobre esse levantamento aqui divulgado então pelo Datafolha. O Bob Furuia, até agora não tem terceira via. Não tem. Exato. O governo... Olha, terceira via, o Ciro tem disso já que recusado se encaixar como ela porque é uma coisa meio preguiçosa você resumir um candidato à terceira via e aí ninguém presta atenção nas suas propostas. Então, nesse sentido de terceira via, o Ciro nem se enquadra nisso. Mas vamos ver o que ele vai falar depois de candidatos. O governo é ruim de doer, na terceira via não tem. Não apareceu. Vai aparecer? Não sei. Eu falava ontem com um amigo que é da área de psicologia e tal, gente muito testada, né? E boa. O problema é o seguinte, as pessoas compreendem facilmente o vamos todos contra aquele porque a gente pode não gostar muito desse, mas não gosta daquele. E isso existe de um lado e de outro, digamos assim. Hoje os que não gostam do Bolsonaro são muito mais do que os que não gostam do Lula. Agora, quando você vem um não vamos nem com aquele, nem com esse, você faz o jogo do nem, você deixa as pessoas meio no branco. Tá bom, nem isso, nem aquilo, mas é o quê? Ou a terceira via se coloca de maneira, ou melhor, ou os candidatos se colocam de maneira afirmativa nessa terceira via e definem o que é essa terceira via, ou as coisas se complicam um pouco. Bom, e aqui ele vai ignorar totalmente Ciro Gomes. Eu acompanhei o programa do começo ao fim. Tem um recorte circulando nas redes sociais só com essa parte aqui, mas eu acompanhei tudo. Ele não falou do Ciro Gomes, fez uma crítica ao Eduardo Leite por conta de uma peça que ele divulgou aí recentemente nas suas redes sociais.
mas ele não falou nada do Ciro. E quando ele diz que os candidatos não podem se apresentar simplesmente com a negação, aí eu queria sugerir ao Reinaldo Azevedo que ele passasse a acompanhar o Ciro, pelo menos nas suas redes sociais, se é que talvez não consiga acompanhar o Ciro em entrevistas, lives e algo que demanda um pouco mais de tempo. Como eu acompanho praticamente tudo que o Ciro faz de entrevista, live que publica, eu posso garantir, Reinaldo, você está muito enganado, porque o Ciro posta sim coisas nem Lula nem Bolsonaro, porque esse é um apelo da população. Agora, o Ciro não afirma a sua candidatura na negação de um nem de outro, mas em cima de um projeto que ele defende e você sabe. Eu vou até considerar aqui que você esqueceu. A Vera Magalhães essa semana esqueceu do Ciro também. Eu fiz um react, vou deixar o link aqui também para vocês. Mas agora, por que então esse pessoal esquece ou ignora, ou simplesmente de maneira deliberada sabem que deveriam falar e não falam? Porque o projeto do Ciro é ruim, alguns podem pensar. Não. O que o Ciro defende é o que deu certo no mundo inteiro, adaptado, é claro, à realidade do nosso país. Então, resumidamente, é um Estado induzindo o desenvolvimento da economia, não simplesmente assistindo às forças do livre comércio, do livre mercado, atuarem. Então, a gente vê lá no Ceará, por exemplo, eu assisti uma entrevista do Mauro Filho, que é um dos formuladores do projeto do plano econômico do Ciro Gomes, lá no My News, com a Mara Luque, que essa sim sempre dá espaço para o Ciro e para pessoas ligadas a ele. Vai falar que o Ceará, por exemplo, é o estado com maior investimento público do país. Então é isso, o Estado entra investindo e não simplesmente assistindo a iniciativa privada e recebe como contrapartida investimento privado. Ah não, eles não divulgam o Ciro porque o Ciro é corrupto? Não, o Ciro nunca respondeu a um processo por corrupção nem para ser absolvido. Ah não, é porque o Ciro é incompetente? Não, Ciro foi prefeito, saiu muito bem avaliado. Governador do Ceará, aprovação recorde. Ministro da Fazenda do Itamar ajudou a consolidar o Plano Real no momento crítico. Depois foi ministro da Integração Nacional e graças a ele que a transposição do São Francisco saiu do papel. E deixa todas as suas ideias, então, no livro que escreveu em 2020, o Projeto Nacional Dever da Esperança. Ah não falam do Ciro porque ele é uma ameaça à democracia. Não, Ciro é um democrata desde sempre. E neste momento é quem tem tido uma atuação mais firme na defesa da democracia frente às investidas de Bolsonaro. Então por que os jornalistas e a grande mídia ignoram Ciro? Bom, alguns deles eu até entendo que estão intoxicados por ideologias ultrapassadas que nunca deram certo, como eles imaginam, mas eles tentam vender isso como se fosse a solução para os problemas do Brasil. Então existe uma ala que está intoxicada, isso é um fato. Mas outros, eles simplesmente ignoram porque têm os seus preferidos. Ora preferem Lula, ora preferem Bolsonaro e sabem que o Ciro é forte para derrotá-los e aí tentam mantê-lo invisível para o povo não prestar atenção. E há também aqueles que simplesmente seguem uma linha editorial comprometida com manter o modelo econômico como está. Então assim eles continuam ganhando muito dinheiro, não apenas com os jornais, mas no rentismo, na especulação e nesse sistema tributário perverso, injusto, que pune o pobre e a classe média e premia quem já é muito rico. Então, para estes, tão pouco se importando se o pobre está tendo que comprar ali osso, para fazer sopa, se está comprando pé de galinha. Não é por uma questão de gosto, não. É porque não tem dinheiro. Teve uma pessoa que falou assim, mas pé de galinha é uma delícia. Quando você compra pé de galinha por uma opção, ok. Mas tem gente que está comprando porque não tem dinheiro para comprar aquilo que gostaria. Então, e estes estão pouco se importando com essa situação. Apesar que eu percebo algumas movimentações, em alguns sentidos, dando sinais de que a ficha está caindo para alguns, mesmo que de maneira isolada, no jornalismo brasileiro. Então eles simplesmente ocultam Ciro Gomes para que o povo não vá atrás, para que o povo não pesquise, não conheça o projeto. Mas chegará um tempo, e eu acho que não vai demorar, em que eles não poderão mais ignorar Ciro Gomes. E aí o que pode acontecer caso, vamos supor, o Ciro encoste de vez no Bolsonaro, ocorra ali o empate dentro do limite da margem de erro? Eles vão colocar mais ou menos assim, Ciro cresce e assusta o mercado. Mercado como se fosse alguma coisa. Deixa eu pegar o mercado, deixa eu aliviar o mercado. Nada mais são do que o baronato. Quem fala muito disso é o professor
José Fernandes, lá no portal do José, que eu particularmente gosto e admiro muito. E é isso, é esse tal mercado que daqui a pouco vai dizer que está assustado com o Ciro Gomes, e aí as manchetes poderão vir nesse sentido. Mas com a ascensão das redes sociais, canais, podcasts, etc., mesmo que muitos destes ignorem Ciro Gomes, não lhe dê o espaço que ele precisa e merece pela importância que ele tem no cenário nacional, hoje essa comunicação direta ela acaba acontecendo apesar da grande mídia. Bom, e o Ciro tem uma militância não só politizada, mas muito engajada, que vem fazendo um trabalho muito bacana nas redes sociais e agora estão direcionando mais esforços, estão certos pro Facebook, é lá que tá o povão. Twitter a gente às vezes gasta muito tempo, muita energia, brigando, discutindo, ali tá uma pequena parcela que acaba sendo importante depois para printar, mandar para outras redes sociais, mas o Facebook é algo que chega em mais pessoas e isso precisa ser muito bem avaliado. Bom, meus amigos, e sobre pesquisas, tenhamos também certeza de que se o Ciro está sendo ignorado pelos jornais, de outro lado ele está sendo ainda mais atacado, porque aí ele começa a incomodar Bolsonaro, Lula e os canhões se voltam para ele. Mas eu percebo que dessa vez a coisa vai ser diferente, porque o próprio Ciro tem respondido fake news semanalmente, a militância está mais atenta, com mais informação, e tudo isso pode fazer a diferença para 2022. Bom, meus amigos, é isso. Um abraço, até o próximo vídeo aqui no canal Politizando.